Olá a todos, hoje nós vamos ler Êxodo 1. Nós estamos lendo a Bíblia toda juntos. Se você é novo por aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e no link, na playlist tem um link, na descrição tem um link da playlist que a gente está aí lendo a Bíblia toda juntos, todo dia um capítulo. A gente já terminou Gênesis e agora a gente vai ler Êxodo 1. Sempre esteja com a Bíblia, tá? Sempre que você for assistir meus vídeos, esteja com a Bíblia, para você acompanhar a leitura. Porque a ideia é essa, né? A gente lê junto. Êxodo 1 diz assim: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Gênesis termina com um caixão no Egito, na qual José estava, e termina, né, com uma promessa de José dizendo que Deus iria visitar o seu povo para tirá-los do Egito e levar para a terra que ele tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. José morreu, todos os seus irmãos, toda aquela geração morreu. Mas o povo de Israel se encheu, foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram, cumprindo o que Deus ordenou a eles, se tornaram extremamente fortes e a terra se encheu deles. No caso, a terra do Egito. O Egito ficou cheio dos israelitas. Versículo 8. Agora Israel não era mais uma família, já era um povo, tá? Em Gênesis, Israel ainda não é um povo, é uma família, é a família de Israel, que é uma família, faz parte do povo hebreu. Eles vão para outra localidade para se tornar um povo, mas eles vão, na verdade, se tornar um povo dentro do Egito. Eles lá no Egito, eles vão crescer, deixar de ser uma família para ser um povo. Versículo 8. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, um novo faraó, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Aqui já se passaram 30 anos que o povo, que Israel e seus filhos foram para o Egito. Por quê? Porque Deus tinha dito a Abraão que o povo de Israel ia ficar 430 anos. A gente vai ver que o povo vai ser escravizado ainda 400 anos. Nisso aqui, nesse novo rei aqui, esse faraó aqui não é o faraó da época de Moisés, não. É um faraó 400 anos antes de Moisés. E a Bíblia fala que Israel vai ser escravizado durante 400 anos. Se Israel fica 430 anos no Egito e é escravizado por 400 anos, então eles ficaram 30 anos lá antes disso aqui. E o Egito vai ser o primeiro inimigo do povo de Israel. Primeiro inimigo, assim, à altura. Porque Israel teve vários inimigos, mas um deles era a altura de ameaçar a existência deles. Esse aqui, o Egito, vai ser o primeiro. Ok? O Egito será o primeiro. Versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, capatazes, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés.
Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, a preocupação do faraó era que eles não se multiplicassem, era para impedi-los de se multiplicar. Só que a forma era escravizá-los com trabalhos pesados. Mas quanto mais eles faziam isso, mais os filhos de Israel se multiplicavam. Versículo 13. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preste atenção nessa palavra amargaram, que é uma palavra muito importante. Tá? Quando a gente estiver lendo a parte que eles saem do Egito, e o primeiro mês vai ser o mês de Abib, e vai ter a festa da Páscoa, a gente vai precisar lembrar da vida amarga que eles tiveram. Tá? Amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Então o Faraó dá essa ordem para as parteiras hebreias, para sempre que nascesse um menino, matassem. Ok? Deixasse viver somente as mulheres. Por quê? Porque ele tinha medo que surgisse um libertador. Ele queria continuar escravizando o povo de Israel, mas deixar somente as mulheres vivas. Porque aí as mulheres iriam se casar com os egípcios, porque não teria mais hebreus. Iriam se casar com os egípcios e iam se tornar o mesmo povo que os egípcios. E ele mata os homens justamente para impedir que nasçam libertadores possíveis para isso. E ele dá uma ordem às duas parteiras hebreias chamadas Sifrá e Puá. E elas mentem para Faraó. Elas mentem para Faraó. Elas deixam os meninos viver, e elas mentem para Faraó. E elas inventam essa história. Não, é que as hebreias, elas são diferentes das egípcias. Quando a gente é chamado para fazer o parto, já nasceu. E aí, elas enrolaram o Faraó com essa história. E Deus as abençoou. Não porque mentiram, mas porque temeram a Deus. Elas fizeram isso por temor a Deus. E Deus as abençoou. Israel, que agora é um povo, ele também é um tipo de Cristo, como eu falei. Da mesma forma que Cristo será levado ao Egito e vai crescer no Egito, o povo de Israel também foi levado ao Egito. Começou sendo 70 pessoas, ok? 70 pessoas entraram no Egito, da família de Jacó. 70 entraram no Egito, porque José já estava lá. José era as primícias, representando Cristo. 70 pessoas entraram lá. E agora já é um povo, enchendo a terra, e já são a população maior que a dos egípcios. A população do Egito maior é de hebreus que estão lá. Pelo menos pelo que o faraó fala. Que eles já são maiores do que nós. Eles estão lá.
e como um tipo de Cristo que foi levado ao Egito. E eles crescem lá. Deus faz com que eles cresçam, se tornem fortes no Egito. Tá? Mas, infelizmente, eles estão sendo escravizados. Eles estão tendo uma vida amarga. Estão sofrendo tirania dos egípcios. Mas Deus prometeu que iria visitá-los para levá-los para a terra que ele prometeu a eles. Ok? É isso. Curta esse vídeo, comenta o que vocês acharam. Compartilha para abençoar as pessoas com a palavra de Deus, para elas virem ler a Bíblia toda com a gente. E se inscreva no canal, ative o sininho. E até amanhã.